Olá, pessoal. Nesta semana nós iremos começar o PET 2, a primeira semana de história do PET 2 do estado de Minas Gerais. Como unidade temática nesta semana temos história, tempo, espaço e formas de registro. Então nós iremos dar continuidade ao assunto do PET 1 que nós iniciamos no início do ano. Como tema, o estudo da história e o trabalho do historiador. Caro estudante, nessa semana você irá aprender sobre o trabalho do historiador e sobre o uso das fontes históricas. Nas atividades, você deverá ser capaz de identificar o que são fontes históricas e diferenciar seus tipos, além de refletir sobre a importância de se estudar a história. Bons estudos! Então, neste assunto desta semana, nós iremos reforçar a questão das fontes históricas, as fontes orais, as fontes visuais, as fontes escritas, as fontes arqueológicas, e iremos também refletir a importância de se estudar história e qual é ou quais são os trabalhos que um historiador pode, né, exercer. Apresentação. Imagine um detetive que precisa desvendar um crime. Ele precisa usar ferramentas para procurar vestígios, ou seja, provas, que ajudem a explicar o que aconteceu. Com os vestígios encontrados, o detetive analisa, reconstrói a cena e, a partir disso, outro detetive vá à mesma cena e descobre outros vestígios. Ele pode reconstruir o crime de uma maneira diferente ou completar a primeira versão. Da mesma maneira, usamos para entender o passado. Para isso existe a profissão do historiador. Então, o historiador ele é como um detetive desvendando um crime. Ele vai atrás de provas para relacionar, né, analisar o fato, o que realmente ocorreu. O historiador é o profissional responsável por analisar e interpretar o passado para entender o que ocorreu em determinado período da história e construir uma versão sobre esse passado. Para essa análise, o historiador utiliza as fontes históricas. Podem ser textos, imagens, objetos, relatos, que servem como vestígios do passado, ou seja, ajuda a desvendar como determinados fatos históricos ocorreram. Então não existe história sem fonte. Isso é importante vocês entenderem, tá? Para se escrever história tem que ter provas, tem que ter fontes, tem que ter vestígios. A interpretação das fontes pode variar de acordo com o objetivo do historiador, pois cada um pode analisá-la com uma visão diferente e encontrar outras informações sobre o passado. Por isso, podemos dizer que a história é composta por verdades no plural, pois podem variar de acordo com o historiador e com o período em que a fonte foi analisada, tá? Então, história ou histórias no plural é o mais correto, pois temos vários pontos de vista, né? Várias formas de analisar essas fontes. O trabalho do historiador, portanto, ele é constante. Por quê? Porque a visão sobre o passado ela pode ser reinterpretada de acordo com questões e problemas do agora, do presente. A partir dessas questões, podemos identificar as mudanças, que chamamos de rupturas, e também as continuidades, que chamamos de permanência, tá? Para saber mais, temos algumas dicas aqui para vocês de livros, de textos, tá? Do PET traz os links também. Atividade. Número 1. Para compreender a história, é preciso entender alguns conceitos. Explique os conceitos abaixo: historiador, fontes históricas, fatos históricos, rupturas e permanências. Vou explicar melhor essa atividade. Para você explicar nessas linhas o que significa isso? O que é um historiador? O que são fontes históricas? O que são fatos históricos? O que são rupturas? E o que são permanências dentro do contexto estudado por vocês. Questão 2. Analise quais as semelhanças entre o trabalho do historiador e do detetive e escreva a resposta nas linhas. Questão 3. Relacione os tipos de fontes históricas com seus exemplos, colocando a letra da primeira coluna correspondente com a segunda coluna. Então, aqui está os tipos de fontes históricas: fonte escrita, material, fonte pictórica ou visual, fonte oral e fonte audiovisual.
E aqui tem exemplos práticos de fontes: fotografia, entrevista, baú de madeira, uma carta ou um filme. Você irá colocar aqui a letra correspondente à fonte histórica do exemplo. Número 4. Imagine que daqui a 100 anos um historiador decida estudar o Brasil de 2021. Cite 3 exemplos de fontes históricas que ele poderia usar. Tá bem tranquilo. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, as redes sociais é uma fonte histórica que este historiador do futuro pode usar para estudar o Brasil. Número 5. Com base na leitura do texto desta semana, explique por que na história existem verdades no plural, ao invés de uma única verdade. Tranquilo. E a 6. Escreva um parágrafo refletindo a seguinte questão: por que é importante estudar história? Pessoal, muito obrigado pela atenção e até a próxima semana.